Olá, saudações desse seu coração maravilhoso. Como você gostar de você mesmo? Você já reparou? Você gosta de si mesmo? Você já fez essa pergunta? Você tem prazer de ser você mesmo? Estou fazendo esse vídeo sobretudo para aquelas pessoas que não gostam de si mesmo. Aquelas pessoas que vivem se boicotando, que não gostam do seu corpo, que não gosta da sua condição social, não gosta da sua cor, não gosta do seu corpo. Enfim, tem várias coisas que fazem essa pessoa não gostar de si mesmo. E o que acontece? Quando você não gosta de si mesmo, pode ser que isso traga muito sofrimento. E traz mesmo. Por que eu falo isso? Porque eu era uma dessas pessoas. Tinha várias questões que me afetavam. Inclusive, por exemplo, eu era uma pessoa que queria engordar. Olha só, é o contrário. Tem pessoas que querem emagrecer. Eu queria engordar e não conseguia engordar. E aí eu sofria muito por isso. Sofria também por conta da minha condição social. Quando eu era pequeno, eu era de uma classe bem pobre, né? Então eu me sentia excluído, eu sentia isso na pele com os meus colegas, eu sentia que eu não era bem recebido, inclusive fui vítima de vários bullying, né? Então assim, tudo isso fazia com que eu não gostasse mesmo, de mim mesmo, né? E olha o que eu sofri, não é brincadeira. A dor da exclusão é muito dura, né? A dor de você não ser aceito. Então muitas vezes o que acontece? Você se submete, né, às vezes a papéis que vai contra você mesmo e contra você mesmo, para que você não sofra um bullying, para que você seja aprovada por esse modelo social, porque isso é um sinal de que você pode ser amado. Olha, uma coisa que inclusive o Bill Reich falava, né, que a nossa constituição física foi muito feita por olhar, né? A gente foi feito programado para ver. E aí eu vou até até isso é a minha visão, né? É que os olhos, eles são estruturas muito mais sutis. Para mim, os olhos são buracos negros, né? São microestruturas que são análogas aos buracos negros. E o que acontece? Os buracos negros, eles podem ser portais. Eu não sei o que tem dentro do buraco negro, ninguém sabe. Mas eu penso que são portais. Isso aqui é uma crença, tá? Isso eu não estou afirmando, não posso te garantir isso. É apenas uma crença. Então, é claro que a gente não pode se embasar em crença, mas a gente sempre tem que ter algum norte, alguma ideia, para que a gente possa alicerçar um conhecimento real. Mas o que acontece? A gente pode modificar isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque o olho pode ser uma passagem para vários mundos, para a construção do mundo. E a gente julga muito os valores através do nosso olhar, através do que a gente vê, né? E, inclusive a gente exige o quê? Essa harmonia das proporções. E aí vem uma coisa muito drástica e às vezes muito perigosa para a gente, que é a questão da nossa maturidade. O Freud mostrou com todas as letras que nós crescemos de forma imatura. Somos marcados pela infância, né? A gente é marcado como a gente passou pelas primeiras etapas da vida, né? Porque a gente passa lá pela barriguinha da mamãe, né? A gente é feto, depois a gente vai mamar, a gente passa por uma fase oral, depois a gente vai passar, a gente cresce, desenvolve uma musculaturazinha, né? E a gente vai criando mais força, consegue se levantar. Daqui a pouco a gente vai passar por uma fase em que a gente vai fazer o cocôzinho mais sólido, porque a gente está comendo uma comida mais sólida. E aí a gente tem uma passagem, uma dificuldade por esse período. Aí depois a gente tem mais musculatura, vai descobrindo a nossa sexualidade, né? Enfim, esse trajeto ele pode definir muita coisa na nossa vida, inclusive a nossa maturidade. Como é que a gente vai se integrar? Como é que a gente vai se ver no mundo? Como é que a gente se enxerga, né? É por isso que vem a visão. Porque você pode falar, e o cego? Como é que fica o cego? O cego também, ele se comporta, a programação é para ver, é como se ele tivesse programado para ver, até porque as terminações nervosas nos olhos chegam a 30%. É um negócio poderoso. E aí o que acontece? A gente tem essa programação, então a gente fica muito dependente do olhar, né? A gente fica muito pautado nisso, e com base no olhar, você vai julgar um determinado padrão. Olha que nas pinturas de Rubens você via que o padrão de beleza daquela época eram as mulheres gordinhas. E hoje já não é, e vai mudando. Por quê? Por conta de uma ordem, de um contexto, de um consenso social.
E isso muitas vezes é bom a gente olhar porque pode estar pautado por um processo de imaturidade. Porque a criança, na sua fase, como dizia o Piaget, ela desenvolve o egocentrismo, onde ela se sente o centro de tudo. Só que quando a gente se torna adulto e começa a apenas se ver com base no nosso ego, ou seja, com a nossa distinção, tudo aquilo que nos distingue dos demais, e cria uma determinada fronteira, essa fronteira você percebe como sua pele, né, os seus pelos, então faz com que você possa desenvolver fraturas nesse olhar. Esse olhar fica fragmentado, então ele tende a excluir. Se você é diferente do outro, então você não aceita aquela pessoa está excluída, ou porque ela é gorda, ou porque ela é magra, ou porque ela é pobre, ou porque ela é tal cor, né? Sobretudo negros, você vê que a gente vê uma sociedade como a brasileira, onde há um verdadeiro extermínio, né, dos negros, né? As pessoas vão dizer, eu não sou racista. Claro, ela não vai assumir isso, porque hoje existe um consenso social de que isso é feio, de que isso é crime, né? Mas internamente essas pessoas, quando escapam o fundo do seu comportamento, lá no transfundo, se observar com muita honestidade, que às vezes é difícil, né? As pessoas vão ver que tem sim racismo, né? E não é à toa que a gente vê a comunidade morrendo, sendo assassinada, e isso não é vitimismo, isso é um fato real. Aceita quem quiser. A realidade está aí, está posta na mesa. Você serve, você pode se servir. E se isso lhe incomoda, se vai contra, sobretudo, a sua visão de mundo, aí é onde está a grande questão. E eu vejo que aí é onde está o nó, o rolo, inclusive, da não aceitação. Por quê? Eu não posso assumir que tem pessoas que atendem todas essas demandas, que tem um corpo padrão, que tem a estrutura financeira padrão, que tem a família padrão, vive num lugar padrão, mas não são felizes. Eu não posso garantir, mas a gente sabe. Eu, inclusive, conheço pessoas que se enquadram em contextos muito parecidos, mas que se queixam de problemas, talvez em dimensões até parecidas com as das demais pessoas e as minhas mesmas. Enfim, a gente está vendo que vivemos num padrão social de profunda imaturidade. Porque, à medida em que a gente começa a excluir as pessoas, ou se excluir, a gente começa a agir de uma forma imatura. Porque a maturidade é quando você começa a perceber que a gente pertence a uma grande família. Essa família não é a sua família, que é fantástica, que é legal, mas isso é apenas uma visão imatura. Se você achar que sua família é só os seus consanguíneos, olha, eu posso estar enganado, é minha visão, e eu espero não te ofender, mas isso não é a sua família. Pelo menos é o que eu entendo, eu como ser humano, tá? E eu não quero te desrespeitar, só quero te dizer que a família nossa é tudo, é o universo todo, porque a gente pertence a isso tudo. E essa visão que a gente tem, muito pautada de uma forma ególatra, voltada para essas fronteiras, para o meu, ela tende a ser desfocada. Por isso que tem pessoas aí aceitando admissivelmente, as pessoas lutando pelo direito de poder matar. Essas pessoas que estão aí querendo arma para não sei o que, para se defender, blá, 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 essas coisas todas. Essas pessoas, com todo respeito, têm que se perguntarem amorosamente o que é que se passa por dentro delas. Né? Porque é um medo, o medo é o oposto do amor, inclusive. Quanto mais medo você tem, medo de não ser você mesmo, medo de você não ter aquilo, medo de ser excluído, tudo isso vai te afetar profundamente e vai excluir você. E aí é natural que nesse contexto todo você possa criar a ilusão que se você preencher todos os requisitos, todo o checklist, né, desse padrão social, que você vai ser feliz. Mas a gente está vendo que não funciona, porque as pessoas que se enquadram nisso, na sua esmagadora maioria, não estou dizendo que são todos, não têm demonstrado isso como um fator decisivo para a plena felicidade. Porque a plena felicidade, ela tem que começar, ou seja, a maturidade para despertar o gostar de você mesmo, na minha visão, aí eu falo com base na minha experiência, ela vem acontecendo em mim a partir do momento que eu comecei a me observar, comecei a me aceitar, sabe? E como foi que eu fiz isso?
Primeiro, eu passei por várias dificuldades na minha vida, vários problemas, vários desafios, né, que foram super difíceis e que isso cada vez mais me trazendo para dentro de mim mesmo. E eu desenvolvi um exercício muito interessante que eu vou sugerir para você, eu vou deixar até o link aqui de um vídeo, que é um exercício chamado Paz, né, um exercício maravilhoso, que é um exercício para você passear dentro de você mesmo, para você se conhecer, olhar para o teu corpo. Porque, olha, eu penso que uma das maiores medidas hoje para a gente desenvolver o anelo, o amor, o carinho por si mesmo, vai ter que ser um olhar para dentro. A gente foi programado para olhar para fora, mas a gente pode desenvolver um outro olhar, que é o olhar para dentro. Isso aí os meditadores profissionais já fazem com muita... já há muito tempo que já fazem isso. Né? Então o que acontece? A gente tem que desenvolver esse olhar para dentro. Não que a gente vai excluir o fora é real, ele é concreto, ele é maravilhoso, mas ele não resume. Ele por si só te leva para o sofrimento. É importante que você desenvolva um olhar interno. E o Paz é um exercício fantástico, um exercício do método de cura Umbi-Healing, né, o método de cura quântica, que é sensacional, sabe? Que ele vai fazer você entrar dentro de você. Eu não vou fazer agora para o vídeo não ficar muito grande, mas vou deixar o link para você fazer uma prática de paz, tá? É fantástico. Paz quer dizer passeio atencional do sono é o corpo, é um passeio dentro de você mesmo. E isso vai desenvolver, é quase que... Eu não vou garantir para você, assumir que você fazendo paz, você vai amar a si mesmo. Até porque pode ser um longo processo e cada qual tem o seu ritmo, tem o seu tempo. Mas é importante olhar para si mesmo, porque quando você olha, você sente, bate mais perguntas do que respostas. É importante a gente parar de responder e perguntar mais. Porque a gente olha para esse trabalho que é o nosso corpo, que é a base do nosso corpo, e que é estruturado, sobretudo, na verdade, o corpo é verdade, seu corpo não mente. E distorções, esses processos de inclusões, é justamente a mentira. E aí é onde eu fecho a questão. O processo que gera o sofrimento de você não gostar de si mesmo, pode ter certeza que é imaturidade. E a maturidade é baseada em quê? Na verdade. Porque se você mente, tanto para os outros quanto para si mesmo, pode ter certeza, é uma atitude imatura, porque não tem base sólida. A base autêntica, ela vem da verdade. E a verdade não é simplesmente você representar para os outros. Porque vem muita gente aí, mas eu minto, não sei o que, blá, 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 mas muitas vezes está pousando para os outros e vive julgando, sobretudo aquele que odeia os corruptos. Fala só da corrupção dos outros. Esse é um grande perigo, é uma armadilha. Eu não estou dizendo que, caso isso seja com você, mas que você observe. O Confúcio tinha um aforismo fantástico que ele dizia, quando você vira uma virtude numa pessoa, a elogie. Agora, quando você vir um defeito, analise a si mesmo. Então é importante a gente olhar. Se você estiver muito revoltado com uma determinada pessoa, seja A, seja B, é importante você dar uma olhada para você mesmo. Porque aquilo é uma sombra, aquilo é um efeito, é uma coisa importante para você ver. É claro que você também, claro que a gente tem que se indignar com as coisas e tal, com os problemas, mas primeiro também olhe para você mesmo. E por que tanto esse incômodo? Né? E aí muitas vezes isso é um passo decisivo para você se corromper, quando você apenas fica se revoltando, cobrando dos outros, né? A verdade dos outros. Não, cobra a sua verdade. E não precisa representar a verdade, tem que viver a verdade. Porque senão não vem o amor, não vem a certeza, a convicção de que você é um ser pleno. E sem base de maturidade, sem verdade, não tem amor. Não tem como você gostar de si mesmo. Você pode ser, olha, se você é uma pessoa que ama você mesmo, se você é uma pessoa que gosta de você mesmo, com certeza você é uma pessoa verdadeira, uma pessoa íntegra. Porque não tem como funcionar um processo de maturidade, de gostar de si mesmo, se você exclui fulano, Beltrano, por conta da cor dele, por conta da classe social, por conta do grupo, da religião, do time de futebol, seja lá o que é que seja. Né? Porque a gente faz parte, é impressionante, quando você sente isso de verdade no seu coração, é por isso que eu estou aqui falando para você. Eu estou aqui para falar isso, porque às vezes é uma dor que você tem, porque eu tive essa dor, e eu tenho o maior desejo de compartilhar isso com você, amorosamente, de verdade, sabe? Para que você possa
refletir sobre isso. Na verdade, eu não estou te mandando uma solução, dizendo, a partir daqui isso é a solução mágica. Não, é apenas uma dúvida que eu jogo para você, para que ver o que ecoa dentro de você. Eu acho muito importante. Porque quando a gente gosta de nós mesmos, a gente gosta das outras pessoas. A gente quer, mesmo que ela não goste de você, mesmo que ela te ache feio, que ela te ache isso, que ela não goste de você, mas é um ser humano, faz parte. Até essas desgraças que estão acontecendo, faz parte do nosso aprendizado. E eu penso que nós estamos aqui mesmo para aprender com todos esses desafios. Não significa que nós vamos ali dar um carimbo e aceitar todos esses desafios que a gente está passando por aqui. Não tem como ignorar o aquecimento global, não tem como ignorar as desigualdades sociais que são gritantes nesse país, né? E a imaturidade é fruto de uma imaturidade. Ou seja, é como se a gente vivesse numa família totalmente disfuncional, uma família totalmente desunida, porque nessa família uns são queridos e os outros não são. Como assim? Não havia distinção, né? Aliás, não há distinção. Inclusive os grandes mestres iluminados, eles vieram para trazer compaixão, amor. Veja o exemplo de Jesus. É uma coisa linda a vida de Jesus, a prática de Jesus é sensacional. Eu falo isso sem nenhum proselitismo religioso, tá? Isso é bom deixar bem claro. Mas é pelo nível de humanidade. Se a gente tira o Jesus de toda aquela coisa religiosa que muitas vezes são atribuídas e que vai totalmente na contramão daquilo que Jesus pregava e fazia, né? A gente vai ver uma coisa maravilhosa, um ser realmente divino, um grande exemplo de amor a si, de amor ao todo, e não como uma ideia, mas como uma verdade mesmo acontecendo no seu corpo, né? Então, isso é importante. Eu acho que a gente tem que passar isso, sabe? Temos que aprender com os nossos defeitos, temos que amar, inclusive, também os nossos defeitos, né? Para que a gente possa aprender, né? Eu acho que uma das coisas maravilhosas que a gente pode fazer é aprender. Tá bom? Então, olha, paz no seu coração aí, muito amor, e que você possa, espero que isso aqui reverbere essa verdade que vem dentro de mim e que, né, através dessa rede de comunicação, através dessas palavras, né, ecoe positivamente dentro de você. Ok? Então, olha, saudações e...